nosso convidado de hoje é o João Teodoro. Ele está participando da nossa série Protagonistas para o Cidade 3, para a revista Decorar. E eu vou apresentar esse homem que veio compartilhar o conteúdo dele conosco, para que todos saibamos um pouco mais dele. Ele é de Sertanópolis, no estado do Paraná. Ele teve a sua carreira de corretor de imóveis iniciada em 72, é empresário do mercado da construção de Curitiba, graduado em Direito e Ciências Matemáticas, também foi professor de Matemática, Física e Desenho na PUC do Paraná. É técnico em edificações e em processamento de dados e possui diversos cursos de extensão na Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente do Cresce, no Paraná, por 3 mandatos, presidente também do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Paraná, de 84 a 86, e diretor da Federação de Comércio do Paraná e no COFES, atua desde 91, quando passou a exercer o cargo de conselheiro federal e é presidente desde 2000. Pois bem, um currículo desse eu tenho que ler, porque não é fácil decorar, né? João, muito obrigada. Eu sou Sandra Leise e estou aqui muito feliz em te receber para contar um pouquinho desse mercado imobiliário que está se passando. Mas antes eu queria que você dissesse qual é o papel do COFES no mercado imobiliário. Veja, é uma pergunta bem interessante, Sandra, porque as pessoas às vezes interpretam o Conselho Federal e os conselhos regionais, não só de corretores de imóveis, mas de outras profissões também, porque nós temos hoje no Brasil exatamente 32 profissões regulamentadas que têm um conselho próprio, né? E dentre elas, obviamente, os corretores de imóveis. Nós temos, além do Conselho Federal, temos 25 conselhos regionais espalhados pelo Brasil, um em cada estado, naturalmente, exceto em Roraima e Amapá, que ainda não temos um conselho instalado, mas somente uma delegacia dos conselhos mais próximos. E o papel fundamental dos conselhos de classe é a fiscalização do exercício profissional. Claro que depende de cada lei regular, cada lei instituidora, porque cada conselho desse tem a sua própria lei, e a lei instituidora ela determina exatamente quais são as atribuições adicionais que o conselho pode exercer além da fiscalização do exercício profissional. E o nosso conselho tem, no artigo 7º da Lei 6.530, que é a lei que nos regulamenta, há também a designação dos conselhos como órgãos representativos dos interesses da categoria profissional. Então, a gente pode também desenvolver esse papel de representar os interesses, não apenas em juízo, mas também fora dele, de toda a categoria profissional que representa os corretores de imóveis. Agora, fundamentalmente, o trabalho é de fiscalização, com toda certeza. E algumas pessoas interpretam os conselhos como sindicatos. Não somos sindicatos. Obviamente, a gente procura fazer um trabalho forte para oferecer à sociedade profissionais altamente gabaritados em condições de desenvolver um trabalho que atenda aos anseios da sociedade. Mas não somos sindicatos, não defendemos os corretores de imóveis contra a sociedade. Pelo contrário, o nosso trabalho é defender a sociedade contra eventuais maus profissionais. Entende? Então, esse é o papel da nossa instituição. E o Conselho Federal é o organismo máximo da entidade, que tem a sede em Brasília, e ele, a partir do Conselho Federal, saem todas as resoluções que são, digamos assim, ordenamentos legais complementares à lei que rege a profissão, que é a Lei 6.530 de 1978. Então, todas as regras que determinam como deve funcionar o trabalho de intermediação imobiliária no Brasil saem do Conselho Federal. E, obviamente, a gente fiscaliza isso. E como somos definidos por lei como autarquia, nós temos, naturalmente, a obrigação de trabalhar exatamente como trabalha um serviço público, ou seja, com uma responsabilidade muito grande sobre os gastos, sobre as compras, sobre os desfazimentos de coisas, de bens da entidade. Tudo isso nós devemos obediência, inclusive, a uma lei específica, que é a Lei 8.666, de 93, que fala das licitações públicas, tanto para compra como para venda. Então, a gente tem, em tese, o funcionamento de um organismo de natureza pública, né? Porque somos definidos como autarquia.
E o Conselho Federal, naturalmente, tem a responsabilidade ainda de fiscalizar o funcionamento de todos os conselhos regionais, ou seja, se o Conselho Regional de um determinado estado, por qualquer motivo, resolve tomar uma atitude que contrarie essa legislação, que contrarie aquilo que diz respeito às atribuições legais da profissão ou dos conselhos regionais, obviamente o Conselho Federal tem a responsabilidade de agir contra esse conselho para colocar as coisas nos trilhos novamente. Então, basicamente, é esse o trabalho que nós fazemos, oferecer segurança à sociedade de que, ao ela fazer um negócio com um corretor de imóveis legalmente inscrito num conselho regional, né, do seu estado, obviamente, ela estará com mais segurança, porque se porventura acontecer algum problema na negociação, ela tem condições de recorrer e reclamar ao conselho regional respectivo, e esse conselho vai abrir um processo contra esse cidadão, enfim, tomar todas as providências para tentar fazer com que as coisas voltem à regularidade. Então, é um papel mais fiscalizador do que orientador também, mas mais fiscalizador para que as coisas funcionem como devem funcionar numa relação entre um corretor e a sua clientela, né? Por isso que a gente sempre tem uma recomendação: evite fazer negócio com pessoas que se dizem corretores, mas na verdade não são. E existe bastante por aí. Pessoas que se apresentam como corretor, mas obviamente como não tem inscrição no conselho, não tem a formação técnica necessária, ela está muito propensa a causar problemas a essa pessoa com quem vai fazer a negociação. Então, por isso, a recomendação: procure sempre um corretor de imóveis e que ele esteja regularizado junto ao seu conselho regional. É muito fácil de saber disso, basta passar a mão no telefone, ligar para o conselho regional, ou mesmo entrar no site do conselho regional e perguntar sobre aquela pessoa. O conselho sempre vai responder. Olha que incrível, não conhecia esse serviço, muito bom, esclarecedor. João, quantos corretores estão devidamente credenciados no Brasil? Hoje nós temos aproximadamente 400 mil. Esse número ele varia um pouquinho, depende muito das circunstâncias mercadológicas, porque quando o mercado está muito bom, as pessoas voltam ao mercado. Quando o mercado está ruim, a tendência é sair. Todos os segmentos funcionam mais ou menos assim. E no nosso segmento nós temos uma média de 400 mil atualmente. Ela já esteve em 415 mil, deu uma retroagida em função de vários probleminhas econômicos que nós tivemos aqui no período de 2012 até 2014, mais ou menos. A gente teve problemas sérios e aí deu uma retroagida. Hoje nós estamos com mais ou menos 400 mil corretores inscritos, além de cerca de 49 mil imobiliárias, né? Porque as pessoas jurídicas também são inscritas nos conselhos. Então, você tem que somar essas duas coisas, né? 400 mais 49, em torno de 450 mil inscritos nós temos. Agora, há que se fazer um esclarecimento também. Você me perguntaria, todos eles agem como corretor? Eventualmente sim, mas aqueles que vivem efetivamente da profissão, ou seja, que embora tenha uma formação acadêmica diferenciada, como eu tenho, por exemplo, mas essa pessoa vive da profissão de corretor de imóveis, né? O ganha-pão dela, o dia a dia dela é em função do que ganha como corretor de imóveis. Aí nós chegamos mais ou menos a 260 mil. Os demais são profissionais eventuais, aqueles que oportunisticamente podem fazer um negócio aqui, outro ali, mas não vivem exclusivamente da profissão de corretor. Então você pode colocar na conta aí que, além das imobiliárias, em torno de 260 mil vivem da profissão de corretor de imóveis no Brasil. Mas é uma população gigantesca, né? É bastante gente. João Teodoro, me conte como é que essa pandemia afetou o mercado imobiliário? É uma pergunta bastante interessante, Sandra, porque aparentemente houve um abalo muito grande, mas não chegamos a paralisar 100% nunca, por incrível que pareça. Eu diria que nós tivemos uma paralisação muito acentuada no começo do isolamento social, que foi entre o mês de fevereiro, no mês de março, na verdade, foi que começou o isolamento social. Mas, então, ele durou mais ou menos uns 30 dias, onde as pessoas praticamente deixaram de trabalhar. Todo mundo foi para casa porque veio
enxurrada de informações negativas sobre a pandemia, aquele negócio todo, o que ela poderia causar, e as pessoas se amedrontaram e foram para casa mesmo, né? Mas o mercado continuou, porque as nossas instituições têm uma característica muito interessante. Em tempos de dificuldades, a gente se torna mais ativo ainda, por incrível que pareça. Eu até tenho comentado com a Silvia, desde que começamos a trabalhar por conta desse problema pandêmico, nós estamos trabalhando pelo menos 3 vezes mais do que trabalhávamos para a instituição, porque são muitos os problemas que acontecem, né? E nós passamos imediatamente a fazer trabalhos relacionados à motivação dos corretores de imóveis para que passassem a utilizar a tecnologia. Porque essa tecnologia que nós estamos usando hoje, por exemplo, para conversar neste momento, ela já existia antes da pandemia. Só que a gente não se dava conta disso, entende? A gente parece que, não, tudo bem, o brasileiro, né, ele gosta de se abraçar, gosta de apertar as mãos, gosta do contato direto, e ninguém se dava conta de que é um instrumento altamente eficiente para que você possa trabalhar, né, normalmente, quase que normalmente. Então, nós começamos a incentivar a utilização desses meios de comunicação e a coisa funcionou maravilhosamente. De modo que o máximo que nós tivemos, digamos assim, de paralisação da atividade de intermediação imobiliária nunca passou de 65%. E hoje eu diria para você que nós já estamos tranquilamente com mais ou menos 70%, 75% de atividade plena na intermediação de negócios imobiliários, apesar do recrudescimento que nós sofremos aí do vírus nesses últimos dias, né? Nos últimos 15 dias, principalmente nas regiões mais ao sul do Brasil. Mesmo assim, o mercado imobiliário já se acostumou a trabalhar com esse processo de comunicação online e as coisas estão caminhando bem, graças a Deus. Eu acho que o pior nós já passamos. Se nós conseguirmos realmente reduzir os efeitos da pandemia, nos próximos meses a coisa volta à normalidade sem qualquer problema. Então, os corretores devem estar entrando em contato com seus clientes, fazendo reuniões como essa, mas também já tem imóveis com possibilidade de serem visitados remotamente, né? Sem dúvida. Pelo menos para despertar o interesse, ou não é? E depois a pessoa visita fisicamente só para fechar. Nós temos hoje instrumentos tecnológicos que permitem que você visite o imóvel virtualmente. É uma coisa impressionante, né? Os corretores têm de se aperfeiçoar nisso. Mas você tem condição de pegar o imóvel, visitando o imóvel, obviamente, para prepará-lo para a demonstração, né? E fazer com que o cliente, ao entrar no teu equipamento, ele quase se sinta dentro do imóvel, entendeu? Vendo detalhes, como fechaduras, como cantos de paredes, teto, enfim, tudo que você precisa mostrar para que ele se sinta realmente confiante na hora de comprar um imóvel, você pode fazer hoje virtualmente. E aí, obviamente, no momento final, isso obviamente é um trabalho muito auxiliar que faz, porque comprar um imóvel também é muito difícil, sabe, Sandra? A gente que trabalha no mercado tantos anos, a gente sabe disso. Quando você vai comprar um imóvel, é uma atividade assim muito estafante, porque você tem de visitar 10, 15, 20, 30 imóveis para encontrar um que realmente se encaixe dentro daquilo que você pretende, daquilo que você sonha. Então é muito difícil. E principalmente nos grandes centros, onde você tem uma dificuldade de locomoção muito grande, como é o caso de São Paulo, Rio, Minas, até mesmo em Curitiba, onde eu vivo, também já temos problemas de trânsito. Então a tecnologia ela ajuda isso de uma maneira fantástica. Hoje você pega um cliente e faz ele visitar o imóvel virtualmente 10, 15, 20, 30 vezes sem qualquer problema, até que ele encontre um imóvel que se encaixe um pouco mais dentro das suas pretensões. Bom, esse imóvel eu quero ver presencialmente. E aí você articula uma visita presencial, hoje com todos os cuidados naturalmente que o processo da pandemia exige, né? Com a proteção de máscara, álcool em gel, enfim, tudo aquilo que está todo mundo cansado de saber, a gente tem informado, nós temos até uma cartilhazinha que está publicada em nosso site, orientando os corretores, os clientes, como devem fazer para se proteger, e aí vai para a finalização do negócio. E hoje, inclusive, a parte escritural do imóvel você pode fazer online.
nós temos mantido contato com os cartórios, né, com os organismos que comandam aí, que reúnem os cartórios, tanto de escrituração imobiliária, como de registro imobiliário, e hoje você pode fazer tudo isso à distância, inclusive com assinatura eletrônica. Se você não quiser nem ir uma única vez ao cartório, você não precisa, porque existe possibilidade de você fazer tudo eletronicamente, entendeu? Então, facilitou muito realmente a vida dos corretores de imóveis e a vida dos clientes, esse uso da tecnologia. E isso deve ficar, né, João Teodoro? Muito disso Sim. pode ficar depois da pandemia para hábitos adquiridos, não? É uma coisa, hoje inclusive eu estive conversando com alguns amigos sobre isso, Sandra, definitivamente não há como retroceder, definitivamente não. Nós vamos ter de nos acostumar com essa realidade, e eu tenho inclusive conversado muito com os nossos colegas no seguinte sentido, porque como eu, por exemplo, eu já sou da geração Baby Boomers, né? Hoje nós estamos na geração Y. Então, a diferença comportamental entre a minha geração e a geração, são 4 gerações, entendeu? E elas convivem, Nós temos gente da minha geração trabalhando hoje nas imobiliárias, como temos gente já dos millennials, né? A geração Y, trabalhando dentro das imobiliárias. Agora, imagine você tem a tua clientela também diversificada. Você tem gente que é muito afeita à tecnologia e tem aqueles que não têm nenhuma afinidade com a tecnologia. Então, a dificuldade da gente fazer com que haja o entrosamento entre os nossos atendentes, né, nas imobiliárias e os clientes não é fácil. É uma tarefa realmente bastante complicada. Mas o que nós temos orientado aos nossos corretores é o seguinte, principalmente os novos, mas também aos mais antigos, que tratem de saber um pouco de tecnologia, porque senão não é o conselho que vai tirá-los do mercado, é a própria sociedade. Porque o cidadão que vai comprar o imóvel, que vai visitar o imóvel, que vai querer fazer um negócio para comprar, vender, alugar, enfim, ele vai estar preocupado em usar a tecnologia. E se o corretor não puder, não tiver condições, não tiver conhecimento suficiente para operar um instrumento tecnológico que coloque ele em sintonia com o cliente, ele vai perder o cliente para outro, com toda certeza, né? Então, a gente tem feito essa recomendação aos nossos colegas. Mais do que isso, a gente está também criando dentro das nossas organizações, dos conselhos regionais, hoje praticamente todos os conselhos regionais já estão oferecendo cursos de treinamento aos corretores para que eles entrem nessa sintonia, né? E a ideia é a gente desenvolver, nós temos até pensado em criar uma espécie de universidade corporativa em âmbito nacional, onde a gente possa disponibilizar mecanismos de ensino para que os corretores possam aprender a utilizar essa tecnologia toda, porque não há absolutamente nenhuma reversão. Por outro lado, há uma consideração importante que a gente deve fazer também, como eu disse há pouco para você, nós, principalmente os latino-americanos, somos muito afeitos ao aperto de mão, ao abraço, ao beijinho, no cumprimento, essa coisa toda, que na verdade é o calor humano, né? Resulta tudo do calor humano. E a gente começa a sentir que todo esse afastamento que nós temos tido, ele está incomodando psicologicamente as pessoas, entendeu? Ou seja, nós vamos continuar assim com a tecnologia, isso é irreversível, principalmente nos grandes centros, né? Não há como reverter isso. Nas pequenas cidades ainda nem tanto, mas nos grandes centros, indiscutivelmente, nós vamos continuar com a tecnologia. Mas não vamos poder dispensar integralmente o contato direto. Isso vai acontecer num dado momento e a gente acha isso importante até para a nossa condição de seres humanos e principalmente seres humanos latino-americanos. E a área comercial, ela não pode prescindir desse olho no olho, né? A área comercial Não é pura emoção, o cliente passa aquela necessidade, às vezes, num contato com o corretor, vai saber exatamente qual é a necessidade daquela senhora, daquela futura proprietária, na medida que ele está junto dela e vai conseguir percepções que, às vezes, por um e-mail ou até uma live, não é muito possível a pessoa se abrir, né? Eu até tenho, se você me permite, houve uma discussão muito forte quando nós começamos a usar um pouco mais intensamente a tecnologia. Isso é questão de uns 3 ou 4 anos passados,
porque havia alguns estudos, e ainda há estudos, sobre a extinção de várias profissões em face da tecnologia. Você sabe perfeitamente disso, né? E uma das profissões que aparece em alguns desses estudos é justamente a profissão do intermediador de negócios imobiliários, ou seja, do corretor de imóveis. E aí eu inclusive escrevi um artigo naquela época sobre isso, e publiquei para os meus colegas para deixá-los um pouco mais aliviados, né? Porque realmente existe sim a possibilidade de uma substituição de profissões por outras profissões, principalmente as profissões mais laborais, né? As profissões mais intelectuais é um pouco mais difícil, mas as laborais, sem dúvida, podem ser substituídas com muita facilidade por uma máquina, por um computador. Agora, quando se trata de uma profissão como a de corretor de imóveis, como você mesmo acabou de dizer, que é preciso olho no olho, é preciso empatia, né? As pessoas às vezes não entendem o que é empatia. Empatia, na verdade, é quando a gente sai de si próprio e entra na personalidade da pessoa com quem você está falando, né? Eu preciso sentir o que o meu interlocutor está sentindo para que eu possa oferecer a ele um produto que venha atender suas necessidades, né? E anseios, obviamente. Então, essa empatia não se pode oferecer de modo algum por um computador ou por um robô, por uma máquina, absolutamente. É coisa eminentemente pessoal, não há outra forma. E o sentimento, afinal de contas, né? O sentimento. Quando eu me empatizo com você, eu começo a sofrer da mesma forma que você sofreria, ou começo a me alegrar da mesma forma que você se alegraria, entende? E isso não se consegue através de máquina, nem um computador, nem um robô, nada disso consegue. Por isso, o que nós temos dito para as pessoas que fazem parte da nossa profissão é o seguinte: não haverá substituição do corretor de imóveis. Agora, haverá sim a extinção daqueles que não se adaptarem aos novos tempos, né? Porque nós vamos ter que compatibilizar a tecnologia com a presencialidade, entendeu? Mas se conseguirmos isso, não haverá problema nenhum, a profissão não tem como ser extinta, pode ter certeza. Nós, na verdade, comprar um imóvel é uma decisão muito importante e você precisa ter pessoas da área que possam te oferecer uma consultoria, da mesma forma como quem vai fazer investimento financeiro e não conhece essa área, precisa de um consultor que ele confie. Acho que é uma relação de confiança, muitas vezes, né? Eu queria te perguntar também, João, se conhecer tecnologia vai ser fundamental. Agora, conhecer arquitetura e design de interiores ajuda na hora de vender o imóvel? Olha, eu posso dizer para você o seguinte: eu conheço bem um pouco, quer dizer, bem, vírgula, né? Já falar bem, eu seria arquiteto, não é o caso. Mas eu fiz o curso de edificações e trabalhei muito tempo como desenhista, quando adolescente, desenhista de arquitetura. Hoje não se faz mais isso, porque você trabalha tudo no AutoCAD, é bem mais automatizado do que no passado. Mas antes eu tinha que fazer o desenho, né, de todos os edifícios que eventualmente... Eu tenho amigos que desenham, Ainda apesar de estar no AutoCAD também, o escritório tá no AutoCAD, mas eles ainda gostam de desenhar. Ainda desenho. Pois é, eu ainda tenho alguns instrumentos que utilizava no tempo passado e tem alguns que são, digamos assim, jurássicos. Eu comecei a desenhar com tira-linhas. Tira-linhas é um dispositivo que são duas penazinhas que são presas por um parafuso, entendeu? E aí você aperta o parafuso, coloca a tinta entre as duas, aperta o parafuso e você regula a espessura do traço. Se você quer um traço bem fino, aperta mais. Se você quer um traço um pouquinho mais grosso, solta um pouquinho e assim vai. E aí você tinha condição de desenhar, fazer o desenho com todas as características que você precisava. Depois, obviamente, vieram modificações, etc. e tal. Mas eu gostava muito, na verdade, do desenho arquitetônico e tudo mais, e adquiri uma facilidade muito grande. Então, eu tenho muita facilidade hoje para mostrar um apartamento para um cliente meu, porque ele vai ficar impressionado com o que eu conheço de arquitetura, ainda que não profundamente, mas superficialmente eu conheço tudo. Então, nós temos recomendado muito ao corretor de imóveis que ele deve conhecer a arquitetura, sim, não profundamente, porque não é a profissão dele, mas deve conhecer, saber como ler uma planta, saber como explicar, como é que ela foi concebida, como é que se faz para transitar dentro do imóvel a partir de uma planta, né? Que pode ser, inclusive, só a planta térrea, como pode ser uma planta já verticalizada, né? Para explicar melhor
os detalhes do imóvel, assim por diante. Então, o corretor precisa saber disso sim. É fundamental ter conhecimento de arquitetura, ainda que conhecimento básico, para ele poder fazer um bom trabalho demonstrativo. Como a gente recomenda, por exemplo, quando eu pego, digamos que você queira ser minha cliente para vender um imóvel de sua propriedade, ok? Mas esse imóvel já existe há 20, 30, 40 anos. A primeira coisa que o corretor tem que fazer, que a gente recomenda, é que ele vá ao imóvel e ele conheça o imóvel como se tivesse interessado em comprá-lo, você entende? Porque não há como você vender, isso não funciona só no mercado imobiliário, qualquer mercado, inclusive mercado de roupas, de calçados, enfim, em tudo que você vai vender, é fundamental que você conheça o teu produto e tenha uma afinidade por esse produto. Senão você não consegue transferir para o teu cliente o sentimento da qualidade daquele produto, entende? Então, é muito importante não apenas conhecer o produto, quando já não tem mais, né, um produto antigo, onde você já tem dificuldade de ter desenhos arquitetônicos disponíveis, enfim, mas se você tem um produto novo que tem esses materiais disponíveis, né, plantas, desenhos, fachadas, etc., ele é fundamental para auxiliar no trabalho de vendas, com certeza. E o corretor tem de estar preparado para isso, e a gente incentiva nesse sentido. A gente vê, inclusive, que muitos imóveis têm assinatura de nomes importantes e que pode virar um valor agregado na hora da venda, um diferencial. Muito, muito né? forte. Seja na arquitetura, seja no design de interiores, se o profissional souber e conhecer o nome de quem projetou, sei lá, meu grande amigo aí de Curitiba, o Jaime Bernardo, se estiver vendendo um imóvel assinado por ele, com certeza já vai ser um diferencial de venda, né? Não tenha dúvida disso. Todo bom arquiteto, todo bom engenheiro, ele que tem realmente um nome bastante reconhecido pela sociedade, influencia muito na venda do imóvel, com certeza. Claro que não é só o nome também, né? Depende da qualidade do imóvel, mas geralmente uma coisa está muito associada à outra. Um bom profissional, ele já é reconhecido justamente porque faz bom Faz bom trabalho, né? projeto. Então, é difícil você pegar um bom trabalho, um mau trabalho assinado por um bom profissional, né? Você vê alguma parceria que pode ser desenhada junto? Porque eu também vejo uma importância muito grande na figura do corretor para gerar negócios para os arquitetos e designers, né? Com O corretor é certeza. a primeira pessoa a saber daquela família que adquiriu um imóvel, seja na planta, seja usado, que vai precisar de reforma. E eu vejo que esses dois mundos conversam pouco, na minha avaliação, até onde eu conheço. E eu vejo que Talvez, poderiam se unir mais para fazer negócios juntos. Como é que você vê talvez, isso? talvez, Sandra, você tenha razão no seguinte sentido: esse pouco, ele tem que ser dimensionado. Quando é pouco, não é zero, né? É pouco, mas não é zero. Porque, na verdade, o que existe é o seguinte: principalmente nos lançamentos imobiliários, existe essa conexão muito forte entre os decoradores, né, de interiores, entre os arquitetos e mesmo o engenheiro, porque há também detalhes de construtividade que muitas vezes interferem na demonstração de um imóvel, não apenas detalhes de arquitetura, mas de construtividade, de solidez, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas com isso, até porque a gente tem ouvido aí, infelizmente, né, alguns casos graves de edifícios caindo, etc. e tal, e até na orientação do cliente, né? Por exemplo, eu vi pela internet há pouco tempo um edifício em que o cidadão estava quebrando uma coluna de sustentação da sacada do Eu vi edifício. também, eu quase chorei de rir com aquilo. Meu Deus do Aquilo é céu! montagem, não é possível. Eu também pensei que fosse montagem, mas eu tentei descobrir e não consegui provar que fosse montagem, não. Porque é uma coisa incrível, né? Mas, infelizmente, existe isso. Né? Por isso, a gente orienta tanto os corretores. Eu, por exemplo, no meu prédio, há pouco tempo, moro aqui no Champanhar, em Curitiba, é um bom prédio, e, de repente, eu vi alguém fazendo uma reforma, e quebrando parede, etc. e tal. Eu já chamei o síndico e falei: meu filho, vai lá verificar, porque, de repente, o cara não está orientado, né? Ele vai quebrar uma coluna para melhorar um espaço e demole o prédio, né? Vai cair o prédio. Então, a gente tem que estar preocupado com isso também. Mas essa interação existe hoje.
ela não existe ainda, no meu modo de entender, nos imóveis de terceiros. Mas nos imóveis novos já existe uma forte interação. Agora, eu acho que você tem razão, ela poderia ser melhorada, ela poderia sim ser melhorada, acho que existe muito espaço para isso, né? E a gente está disposto a conversar sobre isso sem qualquer problema, entendeu? Eu vejo amigos meus precisando de cliente e eu vejo os corretores, talvez, com tantos clientes na mão, podendo prestar um serviço aí para o cliente final, que Sim. também, acho que a maioria não tem um arquiteto, né? Na verdade, o brasileiro, ele ainda, o nosso mercado é um pouco diferente do mercado norte-americano, do mercado europeu, onde as pessoas estão mais conectadas a essa questão de especialização, entende? Aqui no Brasil, talvez em nome de uma economia, né, uma burra economia, desculpe a expressão, mas em nome de uma economia que, no fundo, é uma burra economia, ele evita de contratar um arquiteto, evita de contratar um decorador para economizar um pouco mais. E, na verdade, acaba fazendo uma coisa mal feita, uma coisa que não vai atender realmente os seus anseios. Então, a gente recomenda às pessoas que cada um no seu, aquele velho ditado, né? Cada macaco no seu galho. A gente tem que dar a César o que é de César. Se o trabalho é de arquitetura, tem de ser um arquiteto. Se é de um engenheiro, tem de ser um engenheiro. Se é do corretor, tem de ser do corretor e assim por diante. E aí, embora você aparentemente pague um pouco mais, né? Você pode até gastar um pouco mais, mas no contexto global, com certeza você vai estar economizando, porque um trabalho mal feito ele vai requerer reajustes lá na frente, com toda certeza, e ao fazer o ajuste, você certamente estará gastando mais do que teria gastado originariamente fazendo um bom trabalho, entendeu? Mas eu acredito que devagarinho a gente vai conseguindo mudar a mentalidade dos brasileiros também com relação a isso, né? Claro que nós temos um mercado muito diversificado, tem um mercado mais popular, onde as pessoas não têm condições, de forma alguma, de contratar pessoas específicas, profissionais específicos, mas o mercado de classe média alta e classe alta, com certeza já está um pouco mais consciente dessa verdade, entendeu? De que cada um deve fazer a sua parte na consecução de um imóvel bem concebido. João Teodoro, como você fala muito bem, o tempo passou, já estamos no final da nossa entrevista. Incrível, e eu queria que você nos dissesse, para a gente estar encerrando, o que você acha que vai mudar nos ambientes do futuro pós-pandemia, seja nos imóveis residenciais, seja nos corporativos. Você acha que sofrem algumas mudanças físicas? Sofre, mas não é coisa assim muito significativa, não. Os imóveis residenciais, na verdade, já vinham sofrendo essa modificação, porque hoje, como você tem uma conectividade muito forte pela tecnologia, as pessoas geralmente já têm um cantinho dentro do seu apartamento, onde ele tem o seu computador, tem o seu local para colocar os seus livros, seus materiais que vão ser necessários para a sua comunicatividade via internet. Então, isso já começava a existir com muita frequência nos imóveis, mesmo antes da pandemia. O que vai acontecer depois da pandemia é que nenhum arquiteto mesmo vai planejar um imóvel, por menor que ele seja, que não tenha o seu cantinho tecnológico, entendeu? Isso é absolutamente imprescindível. E aqueles imóveis que não têm, já existem e não têm esse cantinho, terá de ser adaptado. Isso indiscutivelmente. Mesmo que você não vá fazer trabalho do tipo homework, mesmo que você não vá, porque num dado momento você vai precisar da comunicatividade eletrônica e aí você tem que ter o teu espaço, né? Então isso indiscutivelmente não tem como descartar mais. Essa novidade veio para ficar e todos os projetos daqui para frente terão que absorver essa realidade. E do ponto de vista comercial, o que pode acontecer? Aí nós temos que fazer algumas considerações, se nós temos algum tempinho ainda, porque nós temos as grandes cidades, nas capitais e as grandes cidades, e temos as médias cidades e temos as cidades interioranas, né? Cidades mais menores. Eu, por exemplo, tenho um amigo que trabalha na área de tecnologia, aqui em Curitiba, trabalhava. Quando começou a haver o isolamento social, não decorreu nem um mês, ele pegou a família pequena, ele, a mulher e uma filha,
e foi para Pato Branco, cidade do interior, uma cidade de médio porte, deve ter hoje aí alguma coisa como 250, 300 mil habitantes. E aí eu liguei para ele, muito conhecido meu, liguei para ele um dia e perguntei, como é que você foi para Pato Branco e deixou tua empresa aqui? Ele falou, não, eu não preciso mais ficar na minha empresa. Eu percebi que eu posso trabalhar em casa tranquilamente, o meu sócio vai de vez em quando, ele mora em Curitiba, de vez em quando vai lá, cuida da empresa. E eu desenvolvo o meu trabalho mesmo lá em Pato Branco. E lá eu não tenho problema de deslocamento, porque o trânsito é mais fácil. Lá eu não tenho problema de segurança, que eu tenho num grande centro. Lá eu posso sair do escritório e almoçar em casa tranquilamente, né? E se não quiser ir nem para o escritório, eu posso ficar em casa, trabalhando em casa. Enfim, existe uma série de fatores, Sandra, que garantem uma qualidade de vida excepcional para o cidadão que vai trabalhar no interior. As pessoas vão mudar a sua maneira de vida por qualidade, por segurança, por qualidade de vida, entendeu? Então, haverá uma diferenciação. Nos grandes centros, haverá, sim, você perguntou dos imóveis comerciais, é aí que eu queria chegar, né? Haverá uma modificação porque as empresas provavelmente poderão dispensar boa parte dos seus espaços, porque uma boa parte dos seus empregados poderão, sim, trabalhar em casa, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Então, porquanto nós tenhamos, sim, condições de reduzir os espaços empresariais, porque as pessoas poderão trabalhar de casa, as empresas terão de promover, de alguma forma, que essas pessoas se reúnam, pelo menos periodicamente, para promover essa interação social que o isolamento promovido pelo trabalho em casa, infelizmente, vai proporcionar, né? Então, haverá muitas modificações, sim. A gente tem de estar atento. Eu estou, inclusive, nesse momento, pesquisando como é que vai ser o trabalho do corretor de imóveis, porque, obviamente, haverá também, muita gente vai para o interior e vai diminuir o volume de trabalho nas capitais, consequentemente, né, nos grandes centros. E muitos corretores terão mais espaço de trabalho lá no interior, para atender a sua clientela lá no interior. E vão querer ir para lá também, né? Então, muitas coisas vão acontecer com toda certeza que vão modificar, sim, o status do imóvel, tanto residencial quanto o imóvel comercial. Pode ter certeza disso, como está acontecendo, por exemplo, hoje. Eu tenho a informação recente de que nos Estados Unidos, no ano de 2018, por exemplo, foram fechados, veja você que número significativo, 300 shopping centers, 300 malls. Por que foram fechados? Porque as pessoas começaram a comprar por internet. Não tem mais como você manter toda uma estrutura de um shopping center com os mesmos custos que você tem, quando o volume de compras se retraiu muito em função das vendas via internet. Então, muitas dessas unidades foram fechadas e estão hoje sendo transformadas em centros de logística, ou seja, lugares para armazenamento de produtos apenas, uma vez que esses lugares geralmente têm bons estacionamentos, têm bons espaços de armazenamento e estão sendo transformados em centros de logística para atender as empresas, mas que já não tem mais uma porta aberta para se receber os clientes, porque esses clientes são recebidos via internet. E há a perspectiva de fechamento de muito mais shoppings nos Estados Unidos nesses próximos anos, em função dessa modificação mercadológica. Então, haverá, sim, daqui para frente, isso não só pela pandemia, mas porque o mundo está se voltando para a tecnologia de forma muito radical, da modificação dos espaços comerciais, espaços de escritórios, e também dos espaços residenciais, consequentemente. Entendeu? Olha, João, eu acho que nós vamos ter que voltar a falar daqui a alguns meses, porque a velocidade dessas transformações é muito grande. Então, por hora, agradeço. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre o que aconteceu depois da pandemia, é o que nós esperamos. Eu não tenho muita fé de que a pandemia vai passar tão rapidamente como a gente gostaria, mas ela vai passar, né? Então, quando passar, certamente haverá muita coisa para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Sandra.